portal Econews e Agro, hoje o maior portal do agro e também político do estado do Tocantins. Hoje no Sebrae, conversando com o diretor técnico Rogério Ramos. Enfim, vamos abordar uma série de questões aqui. Como é que vai, Rogério? Tudo bem, Marcelo. Uma alegria estar aqui nesse portal maravilhoso que fala de coisas tão importantes como a ecologia, o meio ambiente e o nosso agro, que é a vocação do nosso estado. Perfeito. Vamos começar a entrevista hoje de uma forma diferente, né? Muito agregadora, diga-se de passagem. Antes de mais nada, acho que quem está nos assistindo deve saber, mas é importante destacar aí para quem está nos assistindo e de repente não conhece. Rogério é um palmense aqui já de longa data aqui em Palmas, é funcionário de carreira da prefeitura, já foi secretário de Finanças, já foi presidente do Sebrae e hoje é diretor técnico do Sebrae. Em suma, tem uma grande experiência aí no ramo da administração, no ramo de negócios, vamos colocar assim também. E nesse sentido, vamos já começar, como eu disse, de uma forma diferenciada. O Rogério também já tem 3 livros publicados. O Rogério já tem 3 livros publicados e vamos aqui falar um pouquinho, antes de entrarmos na questão Sebrae de forma mais profunda, vamos falar um pouquinho desses livros, né, Rogério? Perfeito. Maravilha. O primeiro deles foi o Juventude, um Grito de Esperança. Ainda em 99 eu era secretário de Juventude do governo Odir Rocha, da Prefeitura de Palmas. Posteriormente fui secretário de Juventude da prefeita Nilmar também. E nesse momento nós fizemos um diagnóstico da juventude naquele momento, até para balizar as políticas públicas e como era um assunto muito novo, em que pese naquele momento a gente sofria ainda de um processo da chegada do baby boom, né, que foi um advento de um nascimento muito grande de bebês nas décadas de final de 70, início de 80, que essa turma começou a ficar jovem ali no final dos anos 90. E na transição para os anos 2000, né? E nesse período a política de juventude nasceu. Eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros secretários de juventude do país, né? Uma ideia do ex-senador, ex-deputado Eduardo Siqueira Campos, que trabalhou esse assunto e efetivamente tinha um carinho especial por essa demanda, e na época ele foi prefeito também, virou senador, e essa discussão era muito forte. Então a gente juntos implantamos esse processo de construção de políticas de juventude, inclusive a nível nacional. Depois desse período eu lancei um outro livro. Só para aproveitarmos e destacarmos, está até aqui o livro aqui em destaque. Isso. Aqui esse é o Juventude, tela. Um Grito de Esperança, e esse aqui é o outro livro, que é a Juventude, um Presente da Nação. É o que você vai abordar agora, inclusive. Porque até eu coloquei a juventude é o presente da nação, porque as pessoas gostavam de usar o jargão que a juventude seria o futuro, e sempre deixando os problemas da juventude e as políticas para os jovens para depois. E justamente a ideia era essa, a gente trazer para a discussão no momento, porque o jovem naquele momento era a maioria da população e precisava de um atendimento especial, né, diferenciado em políticas públicas. E essa foi a ideia. E esse segundo material, o segundo livro, a gente trabalhou uma série de artigos onde falava da saúde do jovem, de Estatuto da Criança e do Adolescente, que também estava ali no seu início, falamos de conselhos tutelares, falamos de políticas para a empregabilidade do jovem, falamos sobre o meio ambiente, já inserindo esses modelos que hoje são muito atuais e muito presentes na juventude, falamos de tribos, falamos de comportamento, então todo o âmbito da juventude a gente tentou abordar, a educação. Lá em 2000 a gente falava... Em 2000, estamos em 23 anos atrás. Pois é, há 23 anos a gente falava em formas de educação não presencial, né? E isso através do início da internet, início de ferramentas tecnológicas que pudesse levar o jovem a algum tipo de informação que não fosse presencial, até para a gente atingir um número maior de gente.
Então, foi esses primeiros trabalhos. Aí, posteriormente, eu entrei na política também da área da administração, me formei em administração, fiz algumas especializações na FGV, fiz uma outra na área tributária, que é a minha área, que eu sou concursado há 33 anos como fiscal de tributos da prefeitura, né? Fui do primeiro concurso da prefeitura de Palmas. E aí eu tinha sido presidente do Conselho Regional de Administração e, por fim, fui vice-presidente do Conselho Nacional de Administração, né, do Conselho Federal. E aí eu tive a oportunidade de fazer alguns rascunhos e trabalhar algumas questões que pudesse culminar nesse livro, que seria os ramos da administração. Por que a gente teve essa ideia e enveredou por esse estudo? Porque a profissão de administrador, ela é muito genérica, né? Ela aborda muitas áreas. E aí, quando eu fui catalogar essas áreas, nós estabelecemos ali de cara 41 ramos da administração. Quando eu fechei o livro e mandei para a gráfica, apareceu mais uns 5 ramos. Né? Mas a ideia é decorar todas. Né? Mas a gente sabe, vai discorrendo sobre cada um. E esses ramos da administração, eles têm a oportunidade de serem para os administradores recém-formados, para os gestores públicos, gestores, né? Depois veio o curso de gestão em todas as áreas, que também são áreas afins à área da administração, tecnólogos nas áreas de gestão, né? E a gente congregou tudo isso e deu a essa turma a oportunidade deles identificarem um ramo da administração que, no nosso ponto de vista, ele deveria aliar pelo menos 2 coisas. Primeiro, a vocação. Fazer o que gosta, você rende muito mais. Né? Você tem um desempenho muito mais forte. Segundo, o mercado. Né? Hoje você tem aí, por exemplo, um ramo da administração, a administração hospitalar, né? Que é a administração em saúde. É um ramo totalmente absorvido. Por quê? Porque hoje já se tem uma mudança cultural que entende que não é o médico que tem que administrar a unidade de saúde do hospital. Quem tem que administrar essa unidade é quem estudou para isso. Estudou gestão de pessoas, estudou financeiro, estudou marketing, estudou todas as áreas que congregam uma gestão como um todo. Né? Administração de obras. Não é o engenheiro que tem que administrar a obra, ele não teve nenhuma cadeira de administração. Ele tem que acompanhar o projeto arquitetônico, o projeto, a execução do projeto e etc. Isto é bem técnica a posição dele. Agora, administrar uma obra, precificar, comprar, gestão de pessoas, que é muito forte também, enfim, todos esses custos que são ferramentas da área da administração, tem que, obviamente, ser um profissional que tenha especialidade para isso. E aí, como eu estou desses 2 exemplos, nós temos administrador financeiro, administrador de facilities, administrador prisional, administrador na área de gestão de massa falida, né, que também na área judicial, notorial, temos a administração na área de comunicação. Então, como é que se cunha, não seria bem a palavra, mas como é que se define esses novos ramos da administração? Como você falou, são vários. Primeiro, grande parte deles existem quinais estabelecidos, né, no Ministério do Trabalho, né, que estabelecem aquele ramo como uma profissão definida e específica, e todas elas são amparadas pela lei do administrador, que menciona algumas delas, e outras entraram por afinidade e por modernidade, né? Você tem administrações hoje que são muito próprias de momentos muito próprios da sociedade, né? Então, porque há, como eu disse, a evolução cultural de que aquele tipo de profissional passa a ser imprescindível para aquele local. E aí é onde o ramo se estabelece com força, ele se estabelece com intensidade. E isso, para nós, é objeto de discussão do livro, e a gente tenta ajudar as pessoas a se encontrarem, principalmente os profissionais da administração, se encontrarem dentro dessas premissas que eu não deixo delas, não. Primeiro, se você ter sucesso na vida, faça alguma coisa que você gosta. Segundo, faça alguma coisa que o mercado queira, até para você ser absorvido. Perfeito. E esse livro em especial, Rogério, eu queria que você destacasse, ele tem algumas particularidades, né? A gente fez, a última edição, a gente fez ele no modelo diferencial,
E por quê? Da última edição. Né? Da última edição. Porque a cada ramo da administração, a gente põe um QR Code aqui, e esse QR Code você pode colocar o seu celular aqui e vai sair um vídeo que está no YouTube do CFA, do Conselho Federal de Administração, onde um especialista vai falar sobre esse assunto que você leu. Então, é um livro interativo, esse QR Code ele pode ser atualizado, então, quanto mais as coisas se atualizam dentro do processo de evolução das profissões e do conceito de cada ramo de administração desse, você consegue trocar o vídeo e botar um vídeo que seja mais atual aos conceitos modernos. Portanto, é um material que fica interativo e não fica enfadonho. Você está ali, leu, assiste um vídeo, ou se você quiser só assistir os vídeos, porque o seu momento é aquele, ou você quiser só ler, enfim, você tem a oportunidade de ter várias formas de buscar esse conhecimento. Ou seja, também podemos dizer que ele é um livro literalmente interativo, em face dessa questão da dinâmica dos vídeos, e que não se esgota, porque ele pode estar sempre sendo atualizado no que tange a eventual atualização do tema. Perfeitamente, porque hoje, com o advento da inovação, da tecnologia, as coisas são muito mais rápidas. As coisas mudam muito, de forma muito rápida. Um equipamento de informática hoje, com 2, 3 anos, ele é obsoleto. Já não roda os programas mais modernos, enfim. Nós temos um novo advento, né, que é da inteligência artificial, que está vindo aí uma onda maior do que a própria internet, né? Mudando os conceitos, mudando inclusive a forma das profissões. Então a gente tem que estar muito atento a isso, e tudo isso tem que estar de uma forma bem interativa, né, dinâmica, moderna e inovadora, para que as coisas consigam pelo menos acompanhar essa evolução que é natural hoje no dia a dia nosso e na atualidade. Não, perfeito, maravilha. E o que é interessante aqui, ressaltando, né, ou dando mais luz, essa questão novamente do QR Code, que deixa o livro sempre atualizado. Não que livros se expirem com o tempo, pelo contrário, mas é um livro que, tecnicamente falando, vamos dizer assim, ele vai se perdurar muito mais tempo, né, justamente por essa dinâmica diferenciada. Para presentear a todos, basta que qualquer interessado acesse o site do CFA, né, do Conselho Federal de Administração, cfa.org.br, e procurar lá publicações. Eu doei os direitos autorais para o CFA, né, e o CFA, você pode baixar lá o PDF e ler o livro, acessar os QR Codes, enfim, ter ele de forma digital e gratuita. Se quiser ele assim como fisicamente, vai no conselho? Lá ainda já tem poucos já, enfim, a gente essa publicação hoje é a modernidade, né? É tudo PDF e pronto. Essa questão de ter o livro não vai acabar nunca, né? Sim. Ele é confortável, ele é bastante. Até você carrega ele, né? Não vai. Mas, de fato, para você ter acesso a ele gratuitamente, nós colocamos ele à disposição dessa forma. Perfeito. Então, o Rogério já deu a dica. Quem quiser adquirir ramos da administração, conforme foi abordado, a dica está dada. Perfeito. Rogério, e dentro desse know-how todo, literário seu, é importante destacar, e dentro da tua gestão toda, você hoje, já foi presidente do SEBRAE e hoje é diretor técnico. O que você gostaria de destacar, em especial, se a gente fosse fazer um balanço bem sucinto, objetivo dos principais, porque eu sei que são vários pontos. Além do que, o SEBRAE é difícil você exaurir do ponto de vista de conteúdo, de ações, porque realmente, eu diria, se eu estiver errado, você me corrige. O SEBRAE, dentro das entidades que se tem, talvez seja a mais atuante na sua capilaridade e no seu resultado. E, nesse sentido, são inúmeras as ações. Mas, se nós fôssemos destacar aqui do Tocantins, o que você gostaria de ressaltar? Bom, o foco do SEBRAE são os pequenos negócios, e ele persegue isso com toda a intensidade. Tudo que é relacionado aos micro e pequenos empresários, a gente está firme. E qual que é a capilaridade e qual que é o nosso público? 98% dos CNPJs do nosso estado são micro e pequenas empresas, ou MEI, que é o microempreendedor individual. Então, o papel do SEBRAE aqui, a responsabilidade do SEBRAE aqui é grande, porque é o nosso público, é quem a gente apoia,
e é que a gente quer prospectar para melhores negócios, desenvolver, né, principalmente prospectar o desenvolvimento econômico, né, e nós do Sebrae entendemos que o desenvolvimento econômico precede o desenvolvimento social, porque ao passo que você dá a um MEI uma condição de dignidade para ele ter a sua previdência, seus impostos, ele faturar até quase 100 mil por ano e emitir nota fiscal e se sentir um empresário formalizado e ganhar dinheiro com isso, você tira ele de uma condição de miserabilidade, de desemprego, de uma série de situações muito ruins na vida das pessoas, para uma condição de um cidadão, uma cidadã produtivos, que estão ali cumprindo com o seu sustento e também se sentindo e se efetivando na sociedade como cidadãos, efetivamente com a sua básica dignidade sendo atendida e pelas suas próprias mãos, sem benefícios, sem nenhum tipo de contraprestação do Estado para beneficiar algum benefício do Estado, enfim, ele está ali produzindo e está ali pagando os seus impostos com a proporcionalidade que lhe é reservada e com as garantias, e está tendo a oportunidade de fortalecer como empresário. Né? Então, há uma sequência. Por isso que existe essa limitação. O MEI até 80 e poucos mil e de faturamento ano. Passou disso, ele já tem que se transformar numa micro e pequena empresa. E isso é bom. Numa empresa de pequeno porte, uma ME, para ele avançar na vida empresarial. Perfeito. E quais as principais ações do Senar do ponto de vista de projetos desse ano que você gostaria de ressaltar? Olha, o Sebrae ele atua fortemente na inovação, talvez seja um dos pilares mais delicados de se trabalhar, até porque essa questão da inovação, da tecnologia, ela toma conta das empresas. Hoje, por mais que você seja uma boleira, né, uma confeiteira, por mais que você seja uma costureira, por mais que você seja qualquer profissão, de qualquer área, um marido de aluguel, como eles gostam de chamar, né, aquele que vai lá em casa, ajuda tudo, ele tem, por exemplo, que colocar isso no ambiente das redes sociais, até para ele ter cliente. Você entendeu? Aí ele precisa aprender a mostrar aquele produto que ele faz e aquele serviço que ele faz. Então, isso são ferramentas tecnológicas, e o Sebrae tem ajudado nisso. Uma das consultorias mais demandadas que nós temos é a consultoria de redes sociais e mídia social. Né? Por quê? Porque isso alavanca os pequenos negócios. Então, nós estamos avançando nisso. Obtenção de crédito, né? Tem muito microcrédito aí, às vezes está distante de quem precisa, a gente precisa juntar as pontas, pegar as instituições financeiras, pegar o nosso microempresário que às vezes se preparou pelo Sebrae ou pelo Sistema S e linkar ele um com o outro, porque esse crédito assistido acaba tendo mais sucesso. Nós temos consultoria de gestão, as pessoas não existe nada com improviso mais, nada que é feito de forma totalmente improvisada e sem conceitos que venham dar fundamento àquela ação, que tenha condição de prosperar. Por menor que você seja empresário, você precisa saber precificar, você precisa saber vender, você precisa saber apresentar o seu produto, você precisa saber comercializar, saber transportar, saber fazer com que o seu produto chegue com qualidade. Ninguém compra coisa sem qualidade. Você compra uma vez, depois não compra mais. Então, seja serviço, seja algum produto. Então, a gente tem buscado isso. Nós temos trabalhado muito no turismo, né? Turismo no Tocantins tem regiões muito intensas já, como a região do Jalapão, Serra Gerais, todas as temporadas de praia dos rios do Tocantins, dos diversos rios. Nós temos serras e lagos, né? Nós temos atrativos fantásticos, naturais, que estão se consolidando, né? Temos cidades maravilhosas que já têm o seu plano de desenvolvimento turístico já feito pelo trabalho, inclusive com diagnósticos, né, feito pelo Sebrae. O Sebrae fez esses diagnósticos, esses planos, então essas cidades estão atuando com o turismo de forma profissional, graças ao Sebrae, e apoios como o governo do estado, que apoiou
esses planos e a construção desses diagnósticos, né? E temos investimentos, né? Tocantins Mais Turismo é um convênio do governo de Tocantins com o Sebrae, que está de vento em popa aí, a gente andando, percorrendo o estado todo, transformando a vida das cidades, das pessoas, dando melhor oportunidade ao trading turístico de se organizar. Então tem feito muita coisa nisso. Outro aspecto é o agro. A nossa vocação do nosso estado é o agro. O Sebrae tem entrado fortemente no agro, né, com o IATF, FIV, então, que são inseminações artificiais para melhoramento do rebanho, subsidiando essas consultorias de gestão empresarial, que ter uma pequena propriedade é a mesma coisa de que ter uma pequena empresa. Você não pode ser amador mais nela. Você tem que saber precificar, você tem que saber produzir com qualidade, você tem que saber vender, você tem que acompanhar o mercado, você tem que produzir com tecnologia e qualidade, porque você aumenta a sua produção, e o Sebrae está envolvido em tudo isso. E você precisa fazer uma boa gestão desse negócio. E nós temos muita consultoria no agro de gestão de negócios, muita consultoria no agro nessa área de inseminação, de análise de uso de solo, regularização ambiental para estabelecer certificados e licenças para que ele possa obter crédito, na área de crédito. Então há muito o que se fazer, o Sebrae tem atuado muito nessa área para poder dar essa melhor concepção ao trabalho do micro e pequeno empresário, seja ele do agro, do turismo, da indústria, do comércio, ambulantes, MEIs. Então todos esses estão envolvidos no nosso grupo de pessoas que estão dentro do nosso público-alvo. E a explicação foi show de bola, e queria te fazer uma pergunta. Na questão específica do agro, como você colocou, das consultorias técnicas, são técnicas, no sentido literal da expressão. Perfeito. Né? Não adianta o cara querer tentar, né? Porque ele vai ter que ter um parecer, etc. e tal. São, teoricamente, consultorias que o desembolso é maior do Sebrae, né? Pela questão tecnológica da coisa. O Sebrae, dependendo o programa, é 100% gratuito. O Sebrae atende, né? Nós temos programas fantásticos, um deles chama Cidade Empreendedora, que tem 10 eixos, que a gente já está com 90 prefeituras conveniadas, né? Então, muitos deles a gente faz um trabalho onde a prefeitura subsidia e a gente consegue fazer um trabalho gratuito, né? E tem condições, aqueles que estão um pouco maiores e querem efetivamente ampliar a ação do Sebrae dentro das suas empresas, nós podemos pagar até 70% do custo de uma consultoria, né, subsidiando ele e dando condições, e ele pode pagar esses outros 30% em 10 vezes para o Sebrae, parcelado. Então a gente dá condições para que a gente possa realmente fazer essa intervenção positiva nas empresas e dessa forma ela prospectar e ter um rendimento maior e ter o seu crescimento econômico. Tem uma questão que paira na cabeça de muitas pessoas que não falam, né? Que não tem medo de perguntar. Mas a questão do tamanho da empresa, seja do agro, seja, enfim, comércio, indústria normal. Tem alguma restrição do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista da prestação de serviço do Sebrae junto a eles? Tem sim. O Sebrae só atua com micro e pequenas empresas. A pequena empresa no Brasil hoje é aquela que é enquadrada no Simples. A partir daí ela é uma média empresa. E o Simples hoje é quase 5 milhões de reais de faturamento anual. Então dá uma cobertura grande e o que eu disse para você, são 98% das CNPJs do Tocantins. Então, praticamente o Sebrae não tem restrição para atuação. A gente não atua com os grandes. A gente faz parceria com os grandes para realizar grandes eventos, né? Então, nós já fizemos na área do agro, né, com várias instituições, né, várias empresas grandes, né, do Tocantins, com eventos locais, de dias de campo, de apresentações onde a gente trouxe mais de 1.000 CNPJs para discussão, para palestras, para exposições, para ele conhecer novas técnicas, novos produtos, chegar mais próximo dos grandes, porque sempre atrás de uma grande empresa existe muitos pequenos negócios, certo? Então,
esse pequeno negócio estão no foco dessas grandes empresas, porque eles sabem que eles não vivem sem a atuação dos pequenos negócios apoiando o seu grande negócio. Então, a gente tem feito, mas o foco nosso mesmo é com as micro e pequenas empresas. Não, perfeito. Lembrando, como o próprio Rogério colocou, a microempresa vai até 5 milhões de faturamento. 4 milhões e 800. Que é um valor, a nível de Brasil... Que enquadra eles no Simples Nacional. No Simples pode se considerar uma empresa grande, que faturar 4 milhões e meio, né? Mas só por sentido comparativo. Perfeito. Rogério, mudando um pouco de assunto, só para a gente diversificar aqui o nosso bate-papo, eu sempre digo, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eleições a cada 2 anos deixa o país sempre no assunto eleição, né? Não é nem política, assunto eleição. E isso eu não sei se é bom ou se é ruim, uns acham que é bom, mas enfim, acaba... e já temos eleição ano que vem, quer dizer, tivemos eleição ano passado para deputado, senador, presidente, agora de novo eleição. Bem ou mal, esse ano também já está sendo falado em eleição. Como é que você está vendo a questão especificamente das prefeituras e em especial a questão do cenário aqui na capital? Bom, a eleição é o melhor exercício democrático que se pode ter, né, no mundo, né? Então, a população ter a oportunidade de escolher quem ele quer ou quem ele avaliou que seja melhor para desenvolver aquela ação, né? Todo prefeito, todo vereador, deputado, governador, senador, presidente, eles são eleitos e têm uma incumbência simples. Eles são funcionários do povo e estão lá para administrar o que é da população, dos nossos impostos, né? Enfim. E, obviamente, cada vez mais, dado a comunicação ser cada dia mais fácil, mais democrática, popularizada, as pessoas têm mais oportunidade de avaliar as pessoas e quem são os seus candidatos, enfim. E a gente só tem o desejo que avaliem bem, né? Dirigentes, governantes deixam suas marcas, alguns ruins e outras boas. Então, é nessa hora da escolha que você vai escolher um governante que pode deixar boas marcas para você no futuro. Perfeito. E falando um pouco ainda da capital, dentro desse contexto, como é que você vê a gestão da prefeita Cíntia no aspecto, vamos dizer assim, mais geral? Até você acabou de mencionar, no âmbito geral também, a questão de marcas boas, enfim, etc e tal, enfim. Eu participei da gestão da prefeita Cíntia, desde o início, e depois que ela assumiu como prefeita, né, ela era vice-prefeita, assumiu, depois foi reeleita, e entendo que foi uma gestão inovadora, né, que cumpriu com propósitos e planejamentos muito intensos para a cidade. Palmas é uma cidade que tem um crescimento populacional muito grande, isto é, os seus problemas e as suas demandas crescem na mesma proporção, na mesma esteira. E ela, de fato... O ônus do negócio, o ônus vai ter um ônus. E ela, de fato, até com muita inteligência, com um toque feminino, conseguiu quebrar alguns paradigmas, né? Por exemplo, fez um trabalho magnífico na regularização fiscal do município. Então, baixou-se o número de impostos a serem cobrados e aumentou a arrecadação. Baixou as despesas da prefeitura, secretarias que tinham 10 carros alugados passaram a ter 2. Então, houve uma economia muito grande na gestão dela. Como ela fala para a gente, né, eu fui secretário de Finanças, ela falava, olha, de finanças eu entendo o que a dona de casa entende. Não podemos gastar mais que arrecada, não podemos desperdiçar nada, não podemos fazer situações que venham constranger a prefeitura perante a população em qualquer situação. E ter efetividade, ter competência para realizar os projetos. E assim foi feito, a cidade está crescendo, tem seus problemas naturais, como toda cidade, são desafios, e ela com muita coragem, uma mulher muito determinada e corajosa, conseguiu enfrentar grande parte desses problemas e grande parte deles ter êxito na execução deles. Eu sou um admirador dela, acho que ela faz um trabalho muito bom e com certeza vai concluir seu mandato aí com muito êxito. Perfeito. Eu vou te perguntar, né? Se alguma pergunta que eu não fiz deveria ter feito. O assunto aqui foi vasto, você colocou de forma brilhante várias questões, de forma bem concisa, mas enfim, a pergunta é esta. Alguma questão ou não? Não, eu acho que na verdade nós discorremos aí sobre todas as coisas. É importante as pessoas conhecerem mais o Sebrae,
temos muita coisa boa no nosso portfólio, né? Estamos aí com uma equipe maravilhosa, que a gente chama carinhosamente de sebraianos. Os sebraianos compõem aqueles que são contratados CLT pelo Sebrae, tem os nossos consultores, tem os nossos agentes. Hoje, por exemplo, nós temos aí em 90 municípios salas do empreendedor, né? Temos sede do Sebrae em 8 municípios, temos os nossos consultores atuando em todos os municípios e temos o projeto Cidade Empreendedora também já avançando em mais de 90 municípios e estamos fazendo projetos e ações, parcerias com o governo do estado e outros parceiros para poder ampliar todas essas ações. Então, o Sebrae é isso. Eu fui presidente do Conselho de Administração, que é eu costumo dizer que era uma posição mais beija-flor, né? Eu tinha contato com o Sebrae uma vez por mês na reunião do Conselho, né? A gente gerava o Conselho de entidades que fazem a fiscalização do Sebrae. E me apaixonei pelo Sebrae porque é uma entidade que trabalha muito e, como eu disse para você, fazendo desenvolvimento econômico e, consequentemente, conseguindo ter desenvolvimento social para as pessoas que mais precisam. Não, perfeito. Você usou uma expressão, se apaixonou pelo Sebrae, não é isso? E de fato, você olha o Rogério, você vislumbra isso. E eu falo isso porque nós acompanhamos, né, a dinâmica do Sebrae, o Rogério viaja sempre, está em vários eventos, que é natural do próprio contexto, e a gente vê essa disposição, essa paixão nesse sentido. Maravilha. Percorrer aí os 139 municípios do nosso estado e buscar que a marca do Sebrae e aqueles que precisam do Sebrae possam ter a nossa presença. Conforme a colocação do próprio Rogério, não procura o Sebrae quem não quer, porque está literalmente no estado inteiro, se não com sedes, mas com salas ou com pessoas aí atendendo. Maravilha. Bom, Rogério, para finalizarmos, antes de mais nada, também queria te fazer uma pergunta que eu acho que é importante. O portal Econews e Agro ele tem se destacado no estado justamente pela isenção de viés político, com forte atuação no agro, mas eu gostaria da sua opinião com relação ao portal Econews e Agro hoje no Tocantins. Bom, eu sou muito simpático a tudo que é diferenciado e moderno. Né? O que eu resumo o nosso Econews é que ele é um jornalismo diferenciado, né? Ele não é comum o formato, isto é, ele busca uma temática diferente, um conceito diferente e uma forma diferente de atuar. Isso gera interesse nas pessoas. E a sua parte de isenção, de serenidade, onde trata a informação com muito cuidado. Porque a informação passada de forma errada ou distorcida, ela, ao invés de ser algo benéfico para a sociedade, passa a ser maléfico. Então, a responsabilidade de quem tem um veículo como você tem e do alcance do Econews Agro é que essa informação chegue da forma que está chegando, de forma concisa, de forma efetiva, eficiente, que as pessoas possam absorver boas informações e, obviamente, ter uma melhoria nas suas vidas com elas. Perfeito. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para o Tocantins? Olha, eu sou um entusiasta e apaixonado pelo nosso estado, Tocantins. Estou aqui há 33 anos e vejo que esse crescimento e essa evolução que nunca parou do Tocantins, ela nos deixa assim numa condição atual que é o que mantém o homem vivo, a completa esperança no dia de amanhã, a completa observância de que dias melhores virão e que você vê as coisas efetivamente evoluindo. Então, o Tocantins é uma terra de muita esperança, é uma terra que foi implantada com muito carinho, de um projeto muito arrojado, né? Não podemos esquecer o nome do nosso ex-governador Siqueira Campos, que morreu agora recentemente, mas que deixou um legado e deixou uma semente muito frutífera que efetivamente o Tocantins vai cada vez mais crescer e se tornar aí um estado importante da nação e, sobretudo, nessa área que você disseca e mostra e comunica, que é o agronegócio e tantas áreas importantes, inclusive o agronegócio linkado, andando junto com a preservação ambiental, com os conceitos ambientais de respeito à ecologia.
Perfeito. Rogério, obrigado então pelo bate-papo, pela entrevista e muito trabalho aí para você. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo.